Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e depois de bastante tempo, volto a gravar um vídeo aqui para vocês. Eu peço sinceras desculpas pela minha ausência. Tem sido bastante difícil conseguir dedicar tempo ao canal. Por quê? Porque a gente se envolveu, eu digo a gente, eu e mais alguns amigos, nos envolvemos em um grupo de estudos, o grupo de estudos O Legado de Allan Kardec, que demandou de nós um trabalho bastante grande de estruturação inicial. Eu estive mais diretamente envolvido na parte da criação do site, que eu já mostro para vocês como ficou, na estruturação inicial, que foi algo que nasceu assim, quase que do dia para a noite, de uma vontade, de uma necessidade pessoal de fazer alguma coisa depois que eu descobri, sobre a questão das adulterações, dos rumos que o Espiritismo tomou, principalmente no nosso país, depois da morte de Kardec, tantos desvios que aconteceram. E, enfim, isso tem demandado bastante trabalho. A gente tem publicado artigos semanalmente lá. A gente tem feito os nossos estudos semanais também no canal, né? A gente se reúne todas as quintas-feiras, às 19h30, para fazer o estudo da Revista Espírita, que tem para nós sido um material tão importante que poucos espíritas estudam, né? Porque a gente percebe que a Revista Espírita é o fio condutor, é o ponto central que conduziu praticamente todas as obras de Kardec depois do Livro dos Espíritos. Por quê? Na Revista Espírita, ele tinha uma capacidade muito grande de colher informações, de colher relatos, evocações, de observar o que estava acontecendo, de fazer as observações, com base no Espiritismo sobre os temas que eram concernentes naquela época. Então tem sido uma coisa assim bastante importante e que mostram realmente uma face bastante verdadeira do Espiritismo que pouca gente conhece hoje. Então eu convido vocês também a conhecerem essa iniciativa e a fazerem parte lá. Eu não vou extinguir esse canal, só continua sendo difícil no momento fazer as publicações aqui, porque além desse trabalho, não sei se vocês sabem, mas eu sou fotógrafo de casamentos. Então a gente passa o período do inverno, entra agosto, fica bastante corrido com os ensaios, com os eventos que graças a Deus estão voltando. Então é realmente uma complicação, Mas eu me comprometo sim a voltar a fazer os vídeos aqui sempre que possível. Eu vou continuar no assunto que a gente tinha parado, mas antes eu só queria mostrar para vocês como é que está o nosso trabalho lá no grupo de estudos O Legado de Allan Kardec. Eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, ó, o legado de Allan Kardec.com.br. Tá vendo? o legado de Allan Kardec.com.br. Eu vou colocar o link também na descrição do vídeo, tá? E eu quero mostrar para vocês o site para quem não conhece ainda. Olha lá. Nosso site aqui, falando um pouquinho sobre o Espiritismo, o que é a nossa iniciativa. Aqui, ó, nesse menu, a gente tem informações sobre o grupo, os propósitos, uma espécie de um regimento interno, primeiros passos, cartilha de recomendações, tem muita informação aqui, Aqui tem um cadastro de grupos parceiros, para grupos que estejam fazendo esse tipo de estudo também. Um link para os nossos estudos semanais ao vivo, conteúdo, artigos, A gente tem produzido bastante coisa e aqui a área de contato, Inclusive aqui, ó, para que as pessoas possam enviar os relatos delas sobre coisas interessantes, que a gente possa abordar nesse estudo. E aqui embaixo, para quem não sabe, eu até coloco aqui, que o grupo de estudos, onde é que eu coloquei isso? Aqui, porque ele nasceu com base na obra do mesmo nome, O Legado de Allan Kardec, que é da Simone Privato, que foi uma das primeiras que fez esse estudo de campo bastante aprofundado que identificou as adulterações na Gênese, Depois dela, o Paulo Henrique de Figueiredo fez o estudo que também identificou as adulterações em O Céu e o Inferno. Aqui ó, nós temos vários artigos interessantes. A gente produz um artigo para cada tema abordado na semana, com base no estudo da Revista Espírita, e temos também outros artigos, artigos de opinião pessoal, artigos de estudo aprofundado do Espiritismo,
Então, bastante coisa aí, tem bastante conteúdo para ler, tá? Ah, Paulo, eu quero participar. Como é que eu faço? Aqui, ó, você tem o botãozinho para acessar o canal do YouTube. Aqui você tem a newsletter. Você pode informar o seu e-mail aqui, ó, e se inscrever. Aí você vai receber todos esses artigos semanalmente. Tudo que tiver de novo você recebe. Você pode também se cadastrar no nosso site, tá? Como um usuário mesmo do site, e sempre que houver alguma coisa nova, alguma coisa que seja mais assim para os usuários que estão mais conectados, vocês vão receber, tá? Olha lá o nosso canal, O Legado de Allan Kardec. Aqui ó, tem bastante vídeo, tem as lives feitas semanalmente. Antes a gente estava dividindo de uma forma um pouco diferente, fazendo um vídeo cortado para cada tema abordado na live, mas estava ficando muito complexo. Então agora a gente está aqui ó, com o vídeo da live inteira, tá? E a gente sempre tenta colocar ele assim, ó. Aqui embaixo, ó, nesse aqui não tem, mas a gente coloca aqui embaixo uma divisão pelos temas aqui, ó. Então, olha só, aqui a gente tem a marcação. Ah, o Espiritismo é melhor que outras religiões? É só eu clicar e aí o vídeo vai direto para aquele conteúdo lá que a gente estava discutindo, tá bom? Bom, então é isso, só para apresentar para vocês. Façam parte, tá? Façam parte dessa iniciativa muito importante que está crescendo bastante, tá? E só para a gente terminar o assunto não terminado, né? Há alguns meses aí, a gente ia entrar na parte dos médiuns pneumatógrafos, né, para concluir a parte do capítulo 14. Os médiuns pneumatógrafos, a gente tem que lembrar que pneumatografia seria escrita direta, ou seja, não há um braço do médium que escreve, não há nenhuma cesta segurando um lápis, não tem nada disso. A escrita é feita direto no papel, quase como se fosse uma impressora espiritual, né? Nunca ouvi falar de médiuns assim atualmente. Kardec falou que eles eram realmente bastante raros e que alguns pareciam ter uma capacidade muito mais presente de fazer isso. Se eu não me engano, o próprio Sr. Home, que é um médium que é bastante abordado na revista espírita, pelo menos lá no começo, né, no primeiro ano, ele é desse gênero, que por um efeito de uma concentração ele consegue obter esse tipo de grafia, né? Onde a gente já falou sobre ela, a gente coloca, por exemplo, um papel fechado, um papel dentro de um lugar lá, ou em qualquer lugar que seja, né? E esse papel depois aparece escrito. Para não dizer que eu nunca ouvi, eu já ouvi sim relatos recentes, né, de pessoas que parecem não ter motivos para estarem mentindo sobre isso e até pela forma como pergunta, né? Mas falando assim, que dentro do armário só moravam os dois, aquele casal, e eles tinham um papel dentro do armário guardado, e então quando um dia ele foi ver, esse papel estava escrito com umas coisas assim estranhas, não era letra de nenhum dos dois, e ele não sabia de onde aquilo tinha vindo, né? Pode ser que tenha sido alguma outra coisa que eles não se lembrem? Pode, mas pode ser também que seja esse o caso, tá? É só para a gente saber que sim, isso existe. E eu já contei para vocês em um vídeo anterior, sim, eu já tentei obter isso também, mas eu infelizmente não sou esse tipo de médium que produza efeitos físicos, tá bom? No próximo vídeo, que eu espero conseguir fazer nas próximas semanas, aí, sem dar um tempo tão grande de espaço aqui, a gente vai abordar sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, né? Então a gente entra lá nos médiuns mecânicos, intuitivos e tudo mais, né? A psicografia, naquele tempo de Kardec, era a mediunidade mais conhecida, mais desenvolvida, por assim dizer. Hoje em dia, parece que criou-se mais uma moda, assim, de que tem que ser médium psicofônico para ser médium, né? Ou seja, é o médium que fala. E Kardec observava que esses médiums psicofônicos, não é que seja melhor ou pior, é que é mais difícil de constatar neles a influência própria ou não, de ideias próprias ou não. Porque um psicógrafo mecânico, que era o principal tipo de médium que Kardec procurava, ele podia estar concentrado de repente em uma outra coisa e a mão dele começava a escrever, porque era tomada, entre aspas, né, com a permissão dele,
pelo espírito e começava a escrever, né? Então Kardec buscava mais esse tipo de médium, além dos médiums sonambúlicos, tá? Muitos psicógrafos eram sonambúlicos, onde o sonambulismo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, carece de mais aprofundamento, né, esse assunto, mas o sonambulismo é aquela capacidade que a pessoa tem de, por, por uma coisa natural, eu entro em estado sonambúlico, ou por uma ação externa, né, um sonambulismo feito por hipnotismo, por exemplo, né, eu entro em um estado em que eu passo a produzir conteúdos ou a fornecer conteúdos que eu sequer conheço aqui, em línguas que eu não conheço, e coisas desse tipo. Então, esses médiums também eram bastante interessantes, porque essa capacidade bem desenvolvida dá um meio de comunicação, por assim dizer, com o plano espiritual bastante rico mesmo, né? Bom, por hoje era isso. Uma mensagem. Eu estou sozinho nesse canal. Só eu aqui, né, que estou sempre falando com vocês, sempre gravando. E eu gostaria de convidar, se houver alguém aí que gosta de estudar, que esteja bastante compenetrado nesse tipo de estudo, para se juntar a mim também nesse canal. Porque lá no grupo de estudos, o Legado de Allan Kardec, o grupo ajuda muito. E aqui eu estou sozinho. Então, se você quiser fazer parte disso, por favor, entre em contato. Eu vou deixar um e-mail de contato na descrição do vídeo, tá bom? É isso por hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.